Um homem escravizado, forçado a lutar até a morte nas arenas de Roma, ousou desafiar o maior império da terra. Seu nome, Espartaco. De gladiador a líder de exércitos, ele transformou correntes em lanças e fez tremer os senadores romanos. De uma fuga improvável, nasceu a maior revolta de escravos da antiguidade, capaz de humilhar legiões inteiras. Mas cada vitória trazia novos inimigos, e a esperança de liberdade se tornava cada vez mais distante. Esta é a história de coragem, sangue e destino. A lenda de Espartaco, o gladiador que enfrentou Roma. Muito antes de ser gladiador, Espartaco nasceu na Trácia, região selvagem ao norte da Grécia. Foi guerreiro, talvez até soldado auxiliar do próprio exército romano. Mas em algum ponto de sua vida, caiu nas mãos de Roma e foi escravizado. Para ele, o destino era a arena. Levado para a escola de gladiadores em Capua, conheceu um mundo brutal. Ali, centenas de homens eram treinados diariamente para entreter o público em espetáculos sangrentos. Recebiam armas, mas não liberdade. Eram tratados como mercadorias, alimentados, exercitados e vendidos para a morte. Entre eles havia gauleses, trácios, germanos, todos unidos apenas pelo sofrimento. Espartaco destacava-se não apenas pela força, mas pela inteligência. Observava os treinadores, estudava seus métodos, esperava o momento certo. No coração dos gladiadores, crescia a revolta. Não eram guerreiros por escolha, mas homens forçados a matar para sobreviver. Foi nesse ambiente que nasceu a conspiração. Pequenos grupos cochichavam em segredo, compartilhavam planos de fuga, roubavam facas de cozinha, pedaços de ferro. A ideia parecia loucura: escapar de Capua, derrotar guardas armados e enfrentar Roma. Mas Espartaco acreditava que a liberdade valia qualquer risco. A chama da revolta já ardia, e em breve explodiria em violência. A escola de gladiadores em Capua era uma prisão disfarçada de arena. Guardas armados, muros altos, portões de ferro. Mas Espartaco e seus companheiros não aceitavam morrer como espetáculo. Em 73 a.C., a conspiração virou ação. Cerca de 200 gladiadores planejaram fugir, mas a traição denunciou o plano. Só 70 e poucos conseguiram escapar, liderados por Espartaco e 2 gauleses, Criso e Enomal. Armados apenas com facas de cozinha e espetos de ferro, tomaram coragem onde parecia impossível. Surpreenderam os guardas, invadiram depósitos e capturaram armas de verdade. Logo, não eram mais prisioneiros, eram guerreiros livres. Fugindo pelas estradas, buscaram refúgio no Monte Vesúvio, onde se organizaram. O que parecia apenas um bando de escravos em fuga, tornou-se um embrião de exército. E mais, começaram a atrair outros fugitivos, escravos de fazendas, pastores, trabalhadores do campo. Cada noite, novas dezenas se juntavam à causa. Roma olhou com desprezo para essa revolta. Enviou pequenos destacamentos para esmagar os fugitivos. Mas o que aconteceu surpreendeu o Senado. Espartaco emboscou os soldados e venceu. Com astúcia, usou cordas improvisadas de videiras para descer o Vesúvio e atacar pelas costas. O resultado foi devastador. O boato espalhou-se como fogo. Um gladiador derrotara Roma. E milhares começavam a acreditar que a liberdade era possível. O grupo de fugitivos se transformava rapidamente em algo maior. Espartaco não era apenas um gladiador. Mostrava-se um comandante nato. Dividia o saque com justiça, mantinha disciplina e impunha respeito. Logo, milhares de escravos fugidos juntavam-se a ele, formando um verdadeiro exército popular. Roma, irritada, enviou forças mais numerosas, mas novamente subestimou a ameaça. Em campo aberto, os homens de Espartaco surpreenderam. Venceram legiões treinadas, capturaram armas e reforçaram ainda mais suas fileiras. Cada vitória atraía novos seguidores. Homens, mulheres e até crianças caminhavam atrás do exército rebelde, formando uma massa em movimento. O Senado começava a se alarmar. Não era mais apenas uma rebelião local. Era uma guerra. Espartaco, por sua vez, tinha um objetivo maior:
atravessar os Alpes e libertar seus companheiros, permitindo que cada um retornasse à sua terra natal. Mas nem todos os líderes concordavam. Criso e outros preferiam continuar saqueando a Itália, colhendo riquezas e vingança contra seus antigos senhores. Essa divisão interna seria fatal. Ainda assim, por um tempo, Roma parecia impotente. Fazendas eram incendiadas, cidades temiam a aproximação dos rebeldes. Escravos acorrentados sonhavam com fuga ao ouvir o nome de Espartaco. O gladiador transformara-se em símbolo. E quanto maior se tornava sua lenda, mais implacável era a resposta que Roma preparava. O Senado romano, envergonhado pelas derrotas, decidiu levar a revolta a sério. Generais experientes foram chamados, legiões inteiras mobilizadas. Mas Espartaco já mostrara sua genialidade. Em várias batalhas, derrotou exércitos enviados às pressas, usando terreno, emboscadas e coragem. O mito crescia. Na marcha pelo sul da Itália, os rebeldes chegaram a reunir cerca de 70.000 homens. Era uma massa desorganizada, composta por escravos de diferentes origens, mas guiada por um mesmo desejo: liberdade. Espartaco buscava disciplina, transformando camponeses em soldados improvisados. E, incrivelmente, isso funcionava. Em 72 a.C., Criso separou-se com parte das tropas, mas foi derrotado e morto pelos romanos. Espartaco vingou a perda, esmagando exércitos inimigos e deixando Roma em pânico. Havia rumores de que ele marcharia diretamente sobre a cidade eterna. O Senado tremeu diante dessa possibilidade, mas Espartaco não queria destruir Roma. Seu desejo era escapar. Voltou-se para o norte, planejando cruzar os Alpes. Porém, muitos de seus seguidores não desejavam partir. Queriam continuar saqueando, enriquecendo-se às custas do medo. Entre a visão estratégica de Espartaco e a ganância de seus homens, surgia uma fenda difícil de conter. Enquanto Roma se reorganizava sob novos generais, a revolta começava a se dividir por dentro. Roma não podia mais permitir que Espartaco continuasse humilhando suas legiões. O Senado entregou o comando da guerra a Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos e implacáveis da República. Crasso reorganizou os exércitos, reforçou a disciplina com punições brutais e iniciou uma perseguição incansável. Espartaco, por sua vez, continuava vencendo batalhas. Derrotou várias legiões em sucessão, espalhando o terror entre os senadores. Mas a falta de unidade corroía seu movimento. Muitos queriam riquezas, outros desejavam vingança cega. O ideal de atravessar os Alpes parecia cada vez mais distante. Em certo momento, Espartaco tentou negociar a travessia para a Sicília, buscando navios para transportar seus homens. Mas foi traído por piratas que prometeram ajuda e o abandonaram. Sem saída, o exército rebelde ficou encurralado no sul da Itália. Crasso aproveitou. Construiu uma imensa linha fortificada, uma muralha de estacas e fossos, isolando Espartaco e seus milhares de seguidores. Era o cerco da esperança. Presos, famintos e desesperados, muitos escravos viam o fim se aproximar. Mas Espartaco não era homem de se render. Organizou uma fuga desesperada, rompendo as defesas em meio à noite. Conseguiu escapar com parte de suas forças. A guerra ainda não estava perdida, mas Roma estava prestes a esmagá-lo de vez. Depois da fuga, a situação de Espartaco tornou-se crítica. Seu exército, antes imenso, estava desgastado pela fome, pela divisão e pelo cansaço. Ainda assim, continuava lutando. A cada batalha, porém, Roma apertava o cerco. Crasso avançava implacável, empurrando os rebeldes cada vez mais para o sul. O Senado, desconfiado, chegou a enviar também Pompeu, outro general célebre, para garantir a vitória. Para Espartaco, isso significava o fim. 2 dos maiores generais romanos estavam agora contra ele. Mesmo encurralado, Espartaco manteve a chama da resistência. Em discursos inflamados, lembrava seus homens de que eram mais do que escravos. Eram guerreiros lutando por liberdade. Muitos permaneceram ao seu lado, prontos para morrer em batalha. As últimas vitórias foram pequenas, temporárias.
Cada combate custava caro. Cada fuga diminuía ainda mais o número de seguidores. Os romanos sabiam que a revolta estava enfraquecida e esperavam o momento final. Espartaco recusava-se a ser capturado. Ele sabia que, se sobrevivesse, seria exibido como troféu, humilhado no próprio coração de Roma. Para ele, só havia um destino aceitável: cair lutando, espada em mãos. O palco estava pronto para a batalha final, onde um gladiador enfrentaria um império inteiro. O confronto decisivo aconteceu em 71 a.C. Espartaco reuniu seus homens pela última vez. Estavam cansados, em menor número, mas ainda dispostos a lutar. Diante deles, Crasso comandava legiões experientes, apoiadas em breve pelas forças de Pompeu. O desfecho era inevitável. Na manhã da batalha, Espartaco montou em seu cavalo, olhou para seus homens e, segundo relatos, matou o próprio animal. O gesto era simbólico. Não havia volta, não havia fuga. Lutariam até o fim. O choque foi brutal. Rebeldes avançaram com coragem desesperada, enfrentando soldados muito mais bem armados. O campo logo se encheu de corpos, sangue e gritos. Espartaco lutou no coração da batalha, rompendo fileiras romanas, buscando Crasso entre os inimigos. Ninguém sabe exatamente como morreu. Algumas fontes dizem que caiu em combate, cercado por legionários. Outras acreditam que seu corpo nunca foi encontrado, desaparecendo como mito. O certo é que sua rebelião foi esmagada. Após a vitória, Roma exibiu sua crueldade. Cerca de 6.000 prisioneiros foram crucificados ao longo da Via Ápia, numa linha macabra que ia de Capua até a cidade de Roma. Era o aviso final. Nenhum escravo ousaria desafiar o império novamente. Espartaco havia caído, mas sua lenda sobreviveria. A revolta de Espartaco foi derrotada, mas sua memória jamais se apagou. Ele não conseguiu destruir Roma, mas mostrou ao mundo que até os mais oprimidos podem desafiar os poderosos. Sua luta revelou o medo escondido na República, que milhões de escravos, se unidos, poderiam abalar os alicerces do império. Roma venceu, mas a vitória teve um preço. A repressão brutal, as crucificações em massa e a própria lembrança do gladiador rebelde ecoaram como um fantasma. Séculos depois, Espartaco seria lembrado como símbolo de resistência contra a tirania. Historiadores, escritores e até movimentos políticos invocaram seu nome como bandeira da liberdade. Ele deixou de ser apenas um gladiador para se tornar mito, o homem que preferiu morrer de pé a viver de joelhos. Sua história não é apenas sobre derrota, mas sobre coragem. Mostra que a liberdade é um ideal tão poderoso que pode mover multidões e desafiar impérios. E nos convida a refletir: o que cada um de nós faria diante da injustiça? Aceitaríamos o peso das correntes ou ergueríamos a espada em busca de algo maior? Essa é a herança de Espartaco, mais forte do que Roma, mais duradoura do que qualquer império.